Aqui no Eli Talks, a gente fala sobre compra e venda de aeronaves. A gente está aqui com a advogada Ana Luísa Derenusson, ela que é sócia do escritório de advocacia DD SA e vai falar com a gente sobre contratos. O que você precisa saber antes de assinar um contrato de compra e venda. Tudo bem, doutora? Tudo, muito prazer. Como é que você está? Tudo bem. Bom, vamos falar dos aspectos legais de uma compra ou venda de aeronave. Em primeiro lugar, tem uma diferença, né? Quem compra e quem vende tem que pensar de forma diferente. Sim, né? sim. São aspectos completamente diferentes se você está divulgando para o comprador ou para o vendedor. Porque existem algumas preocupações se você está divulgando para o lado do vendedor e outras preocupações se você está divulgando para o lado do comprador. Vamos começar com o comprador. Na hora de redigir um contrato, na hora de estabelecer as cláusulas, de avaliar quais serão as condições de uma compra, o que é importante esse comprador levar em consideração em termos jurídicos? Tá. Então, são algumas cláusulas que são muito importantes, como a cláusula de pagamento, a cláusula de vistoria na aeronave, de inspeção, como que vai ser essa inspeção, de que forma que a aeronave vai sair da oficina, quais são as condições de pré-compra e depois, por último, as cláusulas de inadimplemento contratual, que sempre podem acontecer. E cada vez a gente tem visto mais inadimplemento ocorrendo em contratos de compra e venda. E de que maneira que o contrato ele vai garantir que o comprador não tenha surpresas? As cláusulas serão bem redigidas de maneira que, se você fizer um contrato entre amigos, é sempre palavras, né? Palavras o vento leva, as pessoas mudam de opinião a qualquer tempo. Se você tiver um contrato e que ele for bem redigido e bem negociado, a pessoa vai estar sempre amparada nisso de forma que, por exemplo, o vendedor não desista de vender a aeronave para o comprador, como acontece em algumas vezes. Que tipo de problema que na sua carreira você teve contato? Quais os problemas mais graves que podem acontecer diante de um contrato mal redigido ou da ausência de um contrato? Sim. Ixi, hoje mesmo eu tive um grande problema. Na verdade, foi um cliente que pendurou e não quis me contratar porque ele falou que ele sabia fazer bem o contrato. Aí hoje ele me procurou porque realmente ele entendeu que se ele não gastar na entrada, ele vai gastar mais na saída, porque o contrato foi mal redigido, foi feito em casa pelos advogados internos que não têm nenhum conhecimento sobre a matéria, e agora ele está com uma aeronave fora do país, desregistrada, o comprador não pagou o preço de compra. Ou seja, ele está com um grande problema porque essa aeronave já foi exportada, a matrícula dela já foi baixada do Registro Aeronáutico Brasileiro e ele não recebeu o preço de compra. Esse é o caso de um comprador, de um vendedor. Sim, de um vendedor, olha só. Falando então do vendedor, que cuidados ele precisa ter na hora de redigir esse contrato de venda da aeronave? Então, olha só quantos cuidados importantes. Agora ele tá com um problema, que ele tem uma aeronave apátrida, sem matrícula, sem o dinheiro da aeronave e não sabe o que fazer. E o contrato dele não tem proteção jurídica nenhuma para ele. Ou seja, ele ainda vai ter que gastar bastante dinheiro para reimportar essa aeronave ou deixar lá em um lugar, mas aí ele vai ter que fazer um outro registro para a aeronave ficar lá até ser vendida. Normalmente, um escritório de advocacia como o seu, com quem vocês trabalham num processo ou de venda ou de compra de uma aeronave? Porque são questões técnicas, né? A gente está falando Sim, de claro, eu acho máquinas, que, né? sim, um escritório não anda sozinho sem um bom broker, que eles são as pessoas que têm a parte técnica e juntamente com a equipe técnica do próprio cliente. Então é uma equipe, né? Uma andorinha não faz verão sozinho.
além do broker e do advogado, tem outros especialistas que têm de entrar nesse processo? Sim, toda a parte técnica do cliente, os engenheiros aeronáuticos, os mecânicos. Se for uma compra no exterior ou uma venda, a gente precisa também ter um bom despachante, toda uma boa assessoria aeronáutica aí por trás. Quais as principais diferenças entre transações dentro do país e internacionais? A redação dos contratos é completamente diferente, as preocupações são outras e a própria negociação também é bem diferente. O que muda? Muda substancialmente as cláusulas que vão ser negociadas, o jeito que os brasileiros e os estrangeiros veem a negociação de compra e venda, o modus operandi de ambas as partes de tratar uma negociação. Por exemplo, lá é muito simples, a primeira coisa que eles pedem é um depósito inicial. Aqui no Brasil, como a gente não tem a figura do escrow, como lá nos Estados Unidos, os compradores já ficam mais reticentes, porque na grande maioria das vezes eles têm que colocar esse depósito na conta de um vendedor que ele nunca viu, ele não tem uma confiança. Então, o modus operandi de uma compra internacional e de uma compra local é bastante diferente. Como é que funciona a relação com os agentes financeiros, né? No caso de um leasing, como é que entra o advogado nessa redação de contrato? Aí é mais importante ainda, porque isso é uma relação duradoura, de longo prazo, geralmente tanto nos financiamentos através de empréstimos, como arrendamentos, os contratos são de longo prazo, mais de 60 meses, né, 5 anos, na grande maioria deles. Então você tem que ter um contrato bem negociado, porque as coisas mudam bastante de tempos em tempos, né? Tanto aqui no Brasil como no exterior, a coisa não é estanque, né? Muitas vezes ficar só na mão do banco pode ser uma armadilha. Pode, sim. Muitos clientes entendem que os contratos são de adesão, mas isso é uma armadilha grande, né? Pode acontecer. Pode acontecer que ele vai pagar o dobro, né? Vai pagar o dobro, não vai conseguir sair tão cedo do contrato, tem várias amarrações, né? E qual é a principal diferença entre a compra ou venda de um helicóptero para um avião do ponto de vista jurídico? Basicamente técnica, né? Porque o trabalho é o mesmo. As condições Sim, não as mudam condições muito, técnicas. é mais as especificações Sim, em relação ao tipo de operação, ao objeto, né? Se é asa fixa ou asa rotativa. Me fala uma coisa, doutora, levando em conta o seu dia a dia de trabalho, os seus clientes na área de aviação, qual é a sua impressão sobre o mercado? Como é que ele está? Você sentiu alguma diferença desde a pandemia? Qual é a sua avaliação? O mercado veio numa crescente desde a pandemia, né? Foram 2 anos muito bons para a aviação em geral. E esse ano está um ano sem interpretação. Eu converso bastante com bancos no exterior e também com players locais, sejam brokers, sejam bancos, sejam tradings ou despachantes aduaneiros. E ninguém muito sabe interpretar o que vai acontecer esse ano ainda. Acho que é um ano que é promissor para o segundo semestre, mas ainda não decolou. Muito bem. A gente conversou aqui com a Ana Luísa, ela é advogada, a gente falou sobre contrato de compra e venda de aeronaves. Obrigado, doutora, foi um prazer recebê-la aqui. Muito obrigada, foi um prazer.